Bem-vindos a mais um simpósio Prosopon. Estamos hoje em companhia da Madonna Sistina, obra de Rafael, pintada em 1512. A Madonna Sistina é uma obra bastante significativa em nosso meio cultural e foi contemplada e produziu reflexões de pensadores bastante significativos na nossa história. Dostoiévski, quando teve a oportunidade de visitar a Europa, se encontrou diante da pintura da Madonna Sistina e viveu uma experiência de deslumbramento, de surpresa, ficando profundamente impressionado com a beleza e a profundidade da obra. A experiência foi tão significativa para Dostoiévski que ele, durante o período que esteve na Europa, voltou para ficar vários momentos, várias horas diante da Madonna Sistina. Ao retornar para a Rússia, Sofia Tolstói, esposa de Leon Tolstói, ofereceu como presente a Dostoiévski uma reprodução da Madonna Sistina que Dostoiévski manteve em sua casa até o final da sua vida. Um outro literato russo, Vassili Grossman, também teve a oportunidade de estar diante da Madonna Sistina em um momento em que ela foi exibida em Moscou e também relata seu profundo deslumbramento e a profundidade de como ele foi afetado pela obra. E relata que no momento em que ele voltou às ruas, não conseguia esquecer o rosto da Madonna, a importância da obra, e passou, a partir daquele momento, a enxergar a Madonna Sistina no rosto das diferentes mães, no rosto de diferentes mulheres, nos camponeses, nos trabalhadores, em toda a parte em que ele via retratada e experienciada, na verdade, a perspectiva da maternidade, lá ele enxergava a Madonna Sistina. O que o levou a afirmar que a Madonna Sistina era uma obra na qual se presentificava a alma do humano, o ethos humano, e que ele considerava que era uma obra de tal importância que ela poderia ser considerada assim uma expressão do ethos humano, mesmo no universo ateu. Outro autor, também significativo, principalmente no campo da psicologia e da psicossomática, Grodek, em um de seus textos, se detém para fazer reflexões sobre a Madonna Sistina. E Grodek afirma: se na antiguidade Vênus era a imagem da humanidade, podemos considerar que na atualidade a Madonna Sistina é a imagem mais adequada da humanidade em nosso tempo. Nela está, de alguma forma, presentificada o humano, a beleza do humano e a importância da maternidade. Perspectiva também que a gente pode reconhecer que foi retomada no pensamento de Winnicott, que, por meio da observação do bebê no colo da sua mãe, pôde fazer considerações muito significativas sobre a constituição da pessoa humana e desvelou, a partir da observação do bebê e sua mãe, diferentes dimensões do ethos humano. Heidegger também tem um texto em que ele faz suas considerações sobre esta obra.
e reconhece na Madonna Sistina um referente fundamental para se pensar a obra de arte em geral. A obra de arte como desvelamento de aletheia. Aqui, na Madonna Sistina, a aletheia, de alguma forma, presentificada pela Virgem, que atravessa o espaço do interno para o externo, o espaço do ser para o espaço ôntico, representado pelas cortinas na obra que ela atravessa. Podemos, então, ver que Heidegger vai chamar a atenção que a Madonna Sistina presentifica a obra de arte, por exemplo, como janela. Janela para o mais além, janela para o ser. A compreensão da obra como janela, em verdade, vem do mundo bizantino, na produção dos ícones. Os ícones são escritos justamente para que possam ser janelas, por meio do qual, com uma face voltada para o tempo e para o espaço, dimensão ôntica da realidade, aquele que contempla o ícone pode, sim, observar o eterno, pode visitar o eterno, pode atravessar as fronteiras entre os diferentes tipos de temporalidade e perceber a presença do celestial e do divino. Algumas dessas perspectivas estão aqui preservadas na composição da Madonna Sistina. Observamos, sim, que a fronteira entre o espaço celeste e o espaço terrestre está, de alguma forma, marcada pelas cortinas na composição da obra. A Virgem, ela é pintada de tal maneira que ela está em movimento. As suas vestes fluem, movem-se à medida que ela avança para o mundo terrestre. A obra, ela está ladeada por dois mártires, São Sisto e Santa Bárbara. E também nela está presente os dois anjinhos, bastante reconhecidos e que vão aparecer em diferentes momentos de produções culturais de nosso tempo. A perspectiva importante, então, a considerar é que a Virgem, ela está aqui, de alguma maneira, então, em movimento, atravessando esses espaços. Os dois santos, como que olham para ela, surpresos, intercedendo para a humanidade e convidando aquele que observa a obra poder também estar em contato com a Madonna. Observe-se também que a composição é feita de tal maneira que também existe aqui um quarto vértice, né? Tem um triângulo na composição, um quarto vértice. Quarto vértice daquele que é o observador. Muito se poderia considerar, muito se poderia falar sobre a Madonna Sistina. Hoje, eu quero falar de um ponto específico que me parece importante nesse momento da nossa história. Se observarmos o rosto da Madonna e o rosto do menino, são rostos muito sérios, decididos, e são rostos que, como que pressentem um futuro trágico, pressentem dias difíceis. E o que chama a atenção, né, é que nesse rosto que olha para o futuro, que olha para o que virá, compreendendo que há, sim, dimensões difíceis no amanhã, ainda assim, eles avançam em direção ao futuro. Tanto um quanto o outro, como que se entregam ao seu destino. A Virgem entrega o menino ao seu destino, ao seu futuro, e se pode observar que o menino quase que se desprega em direção ao porvir do corpo da Virgem. Um tópico importante de reconhecer aqui, na Madonna Sistina, pela sua postura, pela sua determinação, em direção
ao futuro que virá é a sua determinação, é a sua dignidade, é a sua coragem de ser. Não importa qual seja o futuro, não importa o que precisa ser atravessado, é necessário avançar, é necessário prosseguir, é necessário poder enfrentar as experiências da vida com dignidade, com decisão. A possibilidade de enfrentar as vicissitudes da vida, nessa perspectiva, torna este gesto de decisão, este gesto de coragem para o existir, experiência fundamental de beleza. Aqui, gostaria de fazer uma referência a um teólogo, Paul Tillich, que tem um belo livro intitulado A Coragem de Ser. Paul Tillich chama a atenção que a coragem de ser, coragem essa que vemos aqui retratado no rosto da Virgem e do menino, a coragem de ser tem, na condição humana, dois elementos fundamentais. A coragem de ser teria, segundo o pensamento de Tillich, uma dimensão ontológica, porque implica na afirmação do ser, independente de tudo, independente do que sejam as situações que precisam ser atravessadas. E Tillich chama a atenção que a coragem de ser não só está fundada nessa posição ontológica, estrutura fundamental do ser, mas é também uma dimensão ética fundamental da condição humana. Diz ele, coragem é a afirmação da natureza essencial de uma pessoa, o alvo íntimo de alguém. Porém, é uma afirmação que tem em si própria o caráter de apesar de. Apesar das dificuldades, apesar do adoecimento, apesar da morte, é preciso a coragem de ser, é preciso afirmar-se dignamente, com decisão, em relação ao próprio destino. Diz ele, inclui o sacrifício possível, em certos casos inevitável, de elementos que também pertencem ao nosso ser, mas que, se não são sacrificados, irão nos impedir de atingir a nossa realização. A coragem de ser é uma das estruturas fundamentais da condição humana, é uma das dimensões fundamentais do ethos humano, que, sim, demanda a nossa realização, demanda a possibilidade de acontecer no mundo, demanda a possibilidade de contribuir com a cultura. Mas, como diz Paul Tillich, e como aqui está representado, a coragem de ser implica, de certo modo, um certo sacrifício. Sacrifício, às vezes, de sonhos, sacrifícios de situações difíceis que precisamos enfrentar, sacrifício decorrentes de despedidas. A perspectiva fundamental do ensino da Madonna, né, é esta possibilidade de avançar com dignidade, coragem de ser, afirmar a si mesmo em direção ao destino, realizar aquilo que é o percurso de alguém, sem jamais perder a alegria representada pelos dois querubins. A coragem de ser, assim, explicitada pela Madonna, possibilita uma vida digna, uma vida que ainda, apesar dos sacrifícios, tem alegria, e esta constitui a beleza do ser humano. Obrigado.